vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Muito boa noite, meus amigos, da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. E esse vídeo também está na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. São exatamente 10 horas e 4 minutos. Nós vamos agora dar a nossa sequência dos 7 sinais do fim. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o 7º sinal. Nos últimos estudos que fiz sobre os 7 sinais do fim, temos acompanhado que as profecias bíblicas, na sua maioria, já estão se cumprindo. Porém, há um sinal que fecha esse estudo, que na verdade foi o primeiro sinal que o Senhor Jesus revelou sobre o tempo do fim. Nós falamos sobre o primeiro sinal da internet, o quanto ela é favorável para a pregação do Evangelho, mas também o quanto o diabo tem usado também a internet para destruir pessoas, para destruir lares e família. Nós falamos também com relação à distração, quanto que as pessoas estão distraídas com jogos, internets, tablets, smartphones, né? Muitos estão distraídos, mas estão esquecendo da vinda do Senhor Jesus. Falemos do 3º sinal, que é o Israel, ele é o termômetro do mundo, onde que todos os acontecimentos, guerras e seja o que for, começa tudo lá. Até nós enfatizemos dizendo que quando o Israel está em paz, o mundo também está em paz. Quando Israel começa a guerra, o mundo também começa uma guerra. Falemos também com relação à natureza em fúria, que foi o 4º sinal. O 4º sinal da natureza, nós vemos aí com relação à natureza em fúria. Nós vemos o quanto as pessoas têm morrido, sofrido até, né? Com relação às tempestades, com relação a tantas coisas ocorrentes da natureza. E também enfatizamos dizendo que também o homem tem um pouco da culpa disso, mas não deixe de ser um dos sinais do fim. O 5º sinal, nós também falamos sobre fuga em massa. Pessoas estão saindo de seus países para fugir da fome, para fugir da guerra, né? E tivemos aí, deu exemplos de Venezuela, né? E como também dei exemplo de outro país, né? Que muitas pessoas estão atravessando o mar para fugir da fome, para fugir da guerra, e muitos deles não conseguem chegar ao seu destino. E o 6º sinal, nós falamos sobre o amor esfriará, que ultimamente as pessoas têm sido mais animais até do que próprio ser humano. Pessoas estão se esfriando, estão abandonando a Deus, os que estão no altar estão desistindo da fé, os que estão na presença de Deus estão se desanimando da fé, e ultimamente pessoas têm matado um ao outro, certo? Como se fosse um troféu. Quer dizer, não há mais amor no ser humano. E hoje nós vamos tratar do nosso último sinal do fim, o 7º sinal do fim, que nós vamos falar é o espírito do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou à humanidade, mas o espírito dele já atua de forma silenciosa e devastadora em nossos dias. Certa ocasião, os discípulos de Jesus o perguntaram em particular:
Diz bem assim lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 3 e 4, diz bem assim. 3 e 4. Nós vamos ler. É um sermão que Jesus fez, um sermão profético com relação ao princípio das dores. Diz bem assim: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverás da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus estava ali falando com relação às profecias. E durante a explicação do fim, Jesus já tinha falado sobre que o amor se esfriaria, que as pessoas iriam se esfriar, haverá guerras, haverá fomes, haverá terremotos, haverá pestes. Então Jesus estava falando, e até que os discípulos foram lá e perguntar quando que iria acontecer isso. Aí Jesus fala: cautelai-vos, para que ninguém vos engane. Jesus estava falando do espírito do anticristo, que é um espírito enganador. O Senhor Jesus sabia que o mais perigoso e o mais mortal de todos os ataques do diabo no final dos tempos seria um engano. Essa arma de Satanás é usado desde a criação do mundo. Enganando pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. E a mesma estratégia será usada pelo anticristo, que enganará as nações com seus discursos consolidador e de paz, até revelar a sua verdadeira face. O espírito do engano certamente levará mais almas ao inferno do que terremotos e guerras. Você vê que o espírito do anticristo vai levar mais gente para o inferno do que terremotos, do que guerra. O espírito do anticristo, ele já está desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo. E o primeiro engano foi feito lá atrás, Adão e Eva. Satanás entrou sorrateiramente, através de uma cobra, enganou os dois, fizesse com que eles desobedecessem a Deus. Ali já operou o espírito do anticristo. E estamos vivendo uma época em que o certo se tornou o errado e o errado se tornou o certo. Há uma enorme inversão de valores. A palavra anticristo já revela a sua identidade, se opor a tudo que Cristo ensinou. O que vemos é que os mandamentos estão sendo invertidos. Tudo que é o contrário à palavra de Deus, tudo que é o contrário cerca as escrituras da palavra de Deus é o engano, é do espírito do anticristo. Por isso que já diz anticristo. É contra o cristianismo, é contra a vida cristã, é contra os valores bíblicos, é contra os valores da família, é contra tudo aquilo em que Deus tem nos ensinado. Por isso que o certo se torna errado e o errado acaba se tornando certo. As pessoas estão na imundícia, na imoralidade total.
Eles acham que vivendo da forma que tem que viver, acham que é o certo. A vida é minha, eu faço o que bem entender. Claro, a vida é sua, você pode fazer o que bem entender. Só que não é isso que Deus mostra. Só que não é isso que Deus quer que a pessoa seja. O ser humano está cada vez mais decadente. Como eu falei ontem, além de se esfriarem, outros se esfriam da fé, outros estão se apostatando da fé, outros estão se desviando dos caminhos de Deus, outros não querem nem saber nada de Deus. Nós tivemos um caso, uma repercussão que deu aí, por exemplo, foi no carnaval, né? Como a escola de samba da Gaviões da Fiel fizeram lá uma demonstração uma demonstração que chamou a atenção de muita gente, de que Satanás estava surrando o Senhor Jesus. Aquilo ali é uma blasfêmia diretamente ao próprio Deus. Aonde já se viu? Aonde já se viu fazer uma coisa daquela? Isso é o espírito do anticristo. O mesmo espírito do anticristo opera também naquelas pessoas, como nós tivemos outros casos aí recente, de cantores que têm uma vida contrária, que é uma vida normal, eles acabam tendo uma vida contrária. Nada contra, eu até respeito, mas a palavra de Deus condena tanto o homossexualismo como o lesbianismo. É a palavra de Deus, não é minha. O que eu achei muito blasfemador diante de Deus é convocar aquela multidão de pessoas, de pegar, ainda ter coragem de olhar para o céu e dizer: Jesus é gay, Jesus é bicha. Pessoas que têm uma vida ao contrária da natureza de que Deus criou, ele acha também no direito de que Jesus seja também desta forma. Quando Deus criou o ser humano, o primeiro ser humano que Deus criou foi o homem. Aí Deus falou, pensou, vou fazer uma auxiliadora para ele. Fez o homem dormir e da costela do homem ele criou uma mulher. Não existe mais referência bíblica de que haveria outros tipos de gêneros de pessoa, se não é homem ou mulher. Alguns que eu conheço pessoalmente têm uma vida contrária, sabe que Deus reprova, só que são pessoas que não fazem escândalos, como muitos aí têm se escandalizado. Se escandalizam, vivendo uma vida ao contrário, contrária da natureza de Deus. Isso sim é também o espírito do anticristo. Porque eles querem passar essa vida, eles querem mostrar que eles têm o seu direito de viver. Claro, eles têm seu direito de viver, mas isso não dá o direito de xingar a Deus, de blasfemar contra Deus. Também não dá o direito de criticar os cristãos, porque o cristão, ele obedece à palavra de Deus. Ele caminha dentro da palavra de Deus. Se não caminha dentro da palavra de Deus, há um defeito aí. Existe algum grande erro, algum problema nisso daí. Porque quem é de Deus segue à risca a palavra de Deus. Não fala de religião. Até porque o espírito do anticristo tem atuado também de dentro das religiões. Há uma palavra que diz, há uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira.
Não, todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é o próprio Senhor Jesus. Não é a religião A, não é a religião B, não é uma placa da igreja A, não é uma placa da igreja B, e muito menos o santo A, o santo B, o santo D, o santo C. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará até o Pai se não for por mim. Está no livro de João. O próprio Senhor Jesus falou. Ele não falou o fulano, o cicrano. Ele não citou o nome de nenhum desses santos deste mundo, que é tudo espírito do anticristo. A idolatria já é um espírito do anticristo. Pessoas se prostrando diante de imagem, acendendo velas, carregando aquele caixãozinho lá de uma santinha, para lá e para cá, é o espírito do anticristo. Há um engano ali, achando que aquilo ali vai salvar a pessoa futuramente, achando que aquilo ali, se a pessoa morrer, ela vai para o céu, achando que tudo aquilo ali, quando ela passar pelo tribunal de Deus, achando que ela vai estar ali para defender. Ouça-me, no dia do juízo final, vai estar Deus, o Senhor Jesus e Satanás e mais ninguém. E depois, é somente aquela multidão de pessoas para serem condenadas ou para receber o galardão de Deus. E o espírito do anticristo tem operado de várias formas. Veja que eu estou falando apenas do espírito do anticristo. Eu não estou falando do anticristo em si. E ele vai enganar muitos. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, 2, diz bem assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Veja que tudo isso já está se cumprindo. Você vê que a sociedade, as pessoas, o ser humano se tornou muito mais profano ultimamente. Tem profanado a vida alheia, tem profanado as escrituras, tem profanado a sua própria vida. Pessoas desobedientes a pais e mães, quantos jovens hoje estão morrendo aí a torto direito por causa da desobediência. Já tivemos casos de adolescentes morrer em acidentes sem o pai saber, porque o pai e a mãe achando que ela levou o filho lá para posar na casa do coleguinha, até foi. Só que quando virou as costas, resolveu sair. E nessa saída, acabou morrendo. E não é nenhum, nem duas e nem três tipos de caso que eu mesmo presenciei, que eu vi, e também que eu ouvi, e também li em jornais. E até pessoas falando, os próprios pais falando. A desobediência. Ainda fala mais aqui, ó, pessoas avarentos, presunçosos, soberbos. O ser humano se torna cada vez mais ganancioso. Ele é capaz de trapaçar por dinheiro, enganar por dinheiro. Veja, meu amigo, minha amiga, eu tenho falado, comentado até então, e muitos têm me criticado, e não vou abrir mão da minha tese.
de que a marca da besta não é um chip. A marca da besta, ela é espiritual. E se a marca da besta ela é espiritual, significa que as pessoas que não têm uma vida com Deus, vivem a este mundo, ela já tem a marca da besta. A marca da besta nada mais é do que o próprio espírito do anticristo. Aceita as coisas mundanas. Está fazendo com que o errado se torne certo. Só a liberação das drogas, meu amigo, já está errado. E eles acham que esse errado vai virar o certo, que o errado tem que se tornar o certo. Liberação das drogas, vamos liberar as drogas para a humanidade. Vamos chapar a mente de todo mundo. E acho isso coisa normal. Viver uma vida contrária à natureza, acho isso uma coisa normal. Isso é o espírito do anticristo. O mundo está de ponta cabeça. Crianças sendo colocadas a tocar em homem nu é chamado de arte. Veja só. Vocês viram essa cena? Homem lá deitado, peladão, e criança tocando. A mãe deixando a criança tocar. É uma arte. É uma arte aquilo ali. Dando entrada para pedófilos. Dando entrada para estupradores. Homem pelado para criança tocar. E a gente tem pessoas que bate palmas ainda. Acha que é o certo isso, é apenas uma arte. Será realmente que é uma arte? Sai pelado agora da sua casa. Sai pelado, vai andar pelado lá na praça. Quero ver se vai ser uma arte. Se logo não te chama uma viatura. E ainda é capaz de apanhar dos homens. Mas, um lado aí quer fazer com que isso se torne arte. Amanhã ou depois vai estar um outro peladão nas escolas. Vamos fazer exposição de homens nus. Daí vai estar lá. Esses tempos aí, eu acho que até caiu em grupo do WhatsApp, talvez você recebeu, uma competição. Alunos, jovens, uma competição sabe, com relação a sexo, sabe, um troço nojento. Contaram 1, 2, 3 e já. Aí saiu todo mundo rapidinho para ficar tinha lá um pênis postiço. O outro grudou lá e começaram a meter a boca. Já vou falar declaradamente. Achando que aquilo ali fosse uma coisa normal. Querem ensinar sexo nas escolas desta forma. Uma depravação total. E ainda acha certo? E ainda acha certo de ideologia de gênero? Querem colocar ideologia de gênero? Só que essa ideologia de gênero caiu por terra. Porque o que estava querendo implantar não está no governo. Mas estão querendo. E vão lutar até o fim. Ora, você sabe que eu não estou mentindo. Tem gente desse lado aí que apoia a pedofilia. Apoia tanta pedofilia que acabaram de chegar e dizer que todo aquele que é pedófilo precisa de ajuda, precisa de tratamento. Pedófilo.
precisa de ajuda, precisa de tratamento. São pessoas doentes. Então quer dizer, se o seu filho ou meu filho sofrer na mão de pessoas assim, nós vamos ter que dizer que são doentes? Ainda é capaz de pagar ainda uma clínica e remédio para esse tipo de gente? Há um Satanás incubado ali. Há uma legião de demônios incubada nessas pessoas, acabando com o entendimento dessas pessoas, cegando espiritualmente, fazendo com que o errado acaba se tornando certo. E quando você anda no caminho certo, quando você faz a coisa certa, ainda você está errado. O espírito do anticristo, meu amigo, ele já está espalhado. Hoje, zombar de Deus se tornou para muitos algo engraçado. E o que choca é que pessoas com esse comportamento são conhecidas e aplaudidas. Agora se vai aí e fazem peça teatral com piadas de Jesus, zombando de Jesus. Você veste de Jesus e fica aquela zombação, aquela piada, e o povo gosta, e o povo aplaude, acha tudo aquilo ali engraçado, maravilhoso, vamos dar risada. Só que quando cair no inferno, por causa disso, vão chorar amargamente e não vai ter mais volta. E o choro será eterno. Hoje estão dando risada, mas amanhã estão desesperados, chorando. Igualzinho a história do rico e Lázaro. O rico desesperado, chorando, precisando de ajuda, querendo tentar pelo menos avisar a família que ali o bicho estava pegando mesmo. E hoje, o espírito do anticristo opera nessas pessoas, acaba envenenando as demais pessoas que aplaudem e acham isso normal. É só uma peça teatral, Gerdau. Tem nada demais. É só uma piada, é só um programa de TV, não tem nada demais. Tem sim. Tem sim. Sabe por quê? Porque isso daí é blasfêmia contra Deus. E os blasfemadores não têm perdão. Meu amigo, você pode matar, violentar, você pode fazer o que for. Se você se arrepender, Deus te perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados, mas o único pecado que não existe perdão é a blasfêmia. Nós temos registros de artistas, cantores famosos que blasfemaram contra Deus. Lembra do Titanic? Qual foi a frase do cara quando ele comentou sobre o Titanic? Que nem Deus conseguiria afundar. A primeira viagem do Titanic, o que aconteceu? Afundou, morreu milhões de pessoas. John Lennon também blasfemou contra o Espírito Santo. Ele falou que os Beatles seria muito mais popular do que o próprio Senhor Jesus. O que aconteceu? Acabou morrendo, sendo assassinado. E ainda mais, morto por um próprio fã. E nós tivemos outros casos aí, de pessoas que blasfemaram. A Mary Monroe, se não me falha a memória, diz que um pastor foi falar com ela lá no camarim dela. E ela falou que não tinha tempo. Acabou morrendo. Blasfemou. Uma das histórias mais conhecidas também de blasfêmia é aquela história do acidente aonde um carro ficou totalmente moído. Morreu todo mundo. Aí quando abriram o porta-mala, só tinha o quê? Ovo.
inteiro. Acho que acho que tinha uma bandeja com 24 ovos, se não me falha a memória. O acidente era tanto que devia ter quebrado os ovos, mas não quebrou. Sabe por quê? Porque quando a mãe foi dar tchau para a menina, vai com Deus, minha filha. A menina fala, só se ele for lá atrás do porta-mala, porque aqui não tem lugar. E realmente Deus foi. Só que não protegeu quem estava na frente. Blasfêmia. E o espírito do anticristo é isso. Quanto mais ele levar as pessoas a blasfêmias, mais ele vai se afastar as pessoas de Deus. Pessoal, nós estamos sob os cuidados de Deus. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Ele sonda o nosso coração, ele sonda os nossos pensamentos, ele sabe da nossa vida. Só que choca o coração de Deus, pega um Deus de surpresa com essas coisaradas todas. Porque o espírito do anticristo tem atuado na política. Veja aí a nossa política como é que tá. Vamos falar da política brasileira. Veja como é que tá. Ali há um engano, ali tem o espírito do anticristo, claro, porque ele consegue prometer para todo mundo, fala bonito, né? Consegue ser carismático com as pessoas. Aí vai lá, consegue o maior número de votos, aí quando entra lá dentro, não faz nada, ele mente, ele rouba, ele é corrupto. Aquilo ali é o espírito do anticristo. Por isso que o anticristo, todos esses sinais de fim, tudo também vai começar dentro da política. Tudo vai começar de dentro de uma política. Quantas vezes nós fomos enganados por política aí? A nossa política brasileira está cheia do espírito de engano. Está cheio de pessoas enganosas, que enganam, mentem. Aqui em Campo Largo, então, nem se fala. Eu estou falando da minha cidade, de políticos aqui. Foram bonito, carismático, eu vou fazer isso, abraçava, né? Mas depois, aí começou a mostrar as garras. Porque o anticristo, ele vai ser assim. Amanhã ou depois, quando ele conquistar o mundo, quando ele conquistar as pessoas, aí ele vai mostrar que ele é o anticristo. E enquanto os que falam e vivem a verdade são atacados e criticados, tratados como seres que atrasam o avanço da sociedade. E aí nós que falamos a verdade, nós que estamos pregando a verdade, nós que estamos anunciando o evangelho, nós que estamos falando, está errado, não faça isso, Jesus está voltando, Jesus está chegando, e ainda assim nós somos perseguidos, nós somos criticados por nós querer atrasar o avanço da sociedade. Nós não estamos querendo atrasar o avanço de ninguém. Nós estamos querendo atrasar um pouco para que as pessoas se arrependam, se tornem uma nova criatura, porque se morrer daquele jeito, vai para o inferno. Vai para o inferno. Mente, engana, né? É corrupto, é ganancioso, é presunçoso, vive na prática das iniquidades, se prostitui, é traidor, pensamentos malignos, quer matar, quer assassinar, quer roubar, quer estuprar, violentar, tudo pensamentos malignos, tudo espírito do anticristo, porque a maioria de tudo isso se chama o engano.
E muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas é certo, o que mais interessa ao diabo é o engano que está sendo introduzido dentro das igrejas. Não é de hoje que ouvimos falar de coisas absurdas. O engano será tão forte que o Senhor Jesus afirmou que confundiria, se possível, até os escolhidos. Ultimamente, cada vez mais surgem pessoas que trabalham incansavelmente para disseminar acusações, dúvidas e questionamentos com finalidade de contaminarem os que estão na presença de Deus. Vemos igrejas aí, espalhadas pelo mundo, enganando as pessoas, ao invés de pegar a palavra de Deus, de pregar a salvação, de falar da expiação da cruz, de falar de arrependimento, de falar de entregar a vida para Deus, de falar de mudança de caráter, de falar de mudança de comportamento, estão ganhando dinheiro em cima das pessoas. O espírito do anticristo tem operado tanto dentro das igrejas, não somente da igreja que tem muita idolatria, que tem muitos santos, não, mas eu estou falando de outras igrejas. Pessoas que caem no chão dizendo que é o poder de Deus. Outros dão seu tudo, seu dinheiro, sua casa, sua conta bancária, dão seu salário, dão tudo para colocar no altar, porque eles prometem e falam que Deus vai realizar o seu sonho. Mentira! Deus realiza os sonhos, mas não você dando dinheiro. E aí faz lá, Fogueira Santa de Israel, fazer o sacrifício para Deus. Faz o seu sacrifício que o seu sonho será realizado. É o espírito do engano. Porque pelo que eu sei, o Senhor Jesus falou que falou desta forma: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais seriam acrescentadas. E se você andar fielmente com Deus, se você é fiel a Deus, obedece os mandamentos de Deus, meu amigo, suas orações são respondidas. Você quer cura? Ore a Deus que você será curado. Quer uma transformação de vida? Ore a Deus que você vai ter uma transformação de vida. Mas Ele não cobra dinheiro. Ele não precisa da conta bancária. Ele não precisa do seu carro, do seu terreno. Ele não precisa nada disso. Muito pelo contrário, Ele é capaz de te dar do que pedir para você. Isso é o espírito do engano. E as pessoas ficam cegas ainda. Vai falar para você ver com essas pessoas. Vai falar. Ainda tem moral chegar e dizer: você não lê a Bíblia, você não conhece a Bíblia. Aí você chega e fala: então me mostra aonde que está escrito na Bíblia. Aí eles ficam tudo caladinho. Só que eles não querem aceitar. E o espírito do anticristo está fazendo isso. Ele não deixa a pessoa aceitar. Cega a pessoa. E a pessoa é capaz de te bater ainda. De fazer com que o errado se torne certo. Outros ficam rodopiando na igreja. Estão em êxtase. É o Espírito Santo. Parece um bando de macumbeiros de dentro das igrejas. Mas ficam lá rodeando. Aquilo ali não é nada de Espírito Santo. Aquilo ali são demônios incubados naquelas pessoas. É o espírito do engano. É o espírito do anticristo. Enganando aquelas pessoas, achando que estão cheios do Espírito Santo. O outro, tem uns aí que dá risada. O outro fica uivando, parece um lobo, um cachorro, sei lá. Que é a unção de Deus, a unção não sei do quê. O outro faz lá uma reunião, certo? Chama lá um viciado,
Manda o viciado cheirar cocaína. E ainda promete: se você vir aqui na reunião, o seu filho sairá das drogas. Eu conheço gente assim, mães, que vai nessas reuniões aí, ó, direto, e até agora o filho não sai das drogas. Até agora não sai. Vai também na reunião, participa desse tipo de reunião dos vícios, mas não sai. Por quê? Porque há o espírito do engano, há o espírito do anticristo ali. A pessoa não se liberta, então alguma coisa está de errado. Por quê? Porque ela está com o espírito do anticristo e ela não quer abrir mão daquilo ali. Pessoas estão sendo enganadas, tanto de dentro de algumas igrejas, como também na política, como também em vários lugares. No 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 ao 3, diz bem assim: mas o Espírito expressamente diz, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, pois que na minha Bíblia está com letra maiúscula. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas que estão lá, alicerçadas na fé, elas vão se apostatar da fé, elas vão abandonar a fé e vão dar lugar aos espíritos enganadores. Eles vão dar lugar a doutrinas de demônios. Porque obedecer doutrinas é fácil, porque eles não querem carregar a cruz, que é difícil. O fardo de Jesus é leve, o jugo é leve, mas carregar a cruz dia após dia requer sacrifício da sua vida. Quando se fala de sacrifício na Bíblia, meu camarada, não é sacrifício financeiro não, é sacrifício da sua vida. Da sua vida, é sacrifício. Por exemplo, o jejum. Quando uma pessoa resolve abrir um jejum total, sem beber e sem comer, ela parte para um ato sacrificial. Naquele exato momento durante o jejum, a carne dela quer comer, quer tomar uma água, tomar um cafezinho, beber um suco. Naquele momento de jejum, a carne dela pede até um churrascão, pede. A boca seca, o estômago começa a roncar, dá até fome. Mas é um sacrifício sacrificial do seu corpo, porque ela de jejum, que o seu corpo está alimentando o espírito, está alimentando o próprio espírito, e esse alimento vem do trono de Deus. Veja só, meu amigo, minha amiga, aí essas pessoas estão caindo nessas doutrinas diabólicas, estão caindo, sendo enganado pelos espíritos enganadores, e o mundo está cheio. Aqui em Campo Largo, alguns anos atrás, tinha um cara aí que ele pegava dinheiro dos outros. Os outros colocavam dinheiro ali na mão dele. Aí recebia, alguns até conseguiam receber uma porcentagem cada mês. Teve gente que deu o salário inteiro, férias, tudo para guardar na mão do cara. Em vez de colocar no banco, deixar na mão desse cara aí. Aí como o cara tinha o espírito do anticristo nele, ele conseguiu falar bonito no ouvido das pessoas e as pessoas caíram. No fim da história, ele consumiu com o dinheiro de todo mundo. Ele vazou fora. Até hoje, tem pessoas que não conseguiram recuperar o dinheiro. É o espírito do anticristo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha a marca da besta. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Pessoas que mentem, enganam, ela já cauterizou aquilo ali. Ela quer conviver com aquilo ali. Aquilo ali é o lance daquela pessoa. O negócio dela é fazer esse tipo de erro. É o espírito do anticristo. Proibindo o casamento. Proibindo o casamento. Por que a Bíblia fala proibindo o casamento? Porque hoje em dia as pessoas acham normal de conviverem apenas amaziadamente. Só que perante aos olhos de Deus, perante a lei da Bíblia e até mesmo a lei dos homens, isso é errado. Ora, se você está há 20, 30, 40 anos com uma pessoa, por que você não casou ainda? Eu já vi gente falar, chegar e dizer assim, eu não casei, porque daí se eu me separar, vai ter que passar por isso. Quer dizer, ele convive com a pessoa, mas ao mesmo tempo pensando lá na frente em se separar. Tem que casar, meu amigo, minha amiga. Se conserte com Deus. Se você tem uma vida cristã, se conserte com Deus. Casamento é a bênção de Deus. Os filhos é uma dádiva de Deus. Aproveita essa chance. E ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. É triste ver pessoas que foram iluminadas por Deus se deixarem levar pelo mundo e seu brilho enganoso. E isso nós falamos ontem. Quantos pastores e obreiros, pessoas evangelistas, pessoas que estavam evangelizando, falavam de Jesus, ajudavam o próximo, era generoso e hoje se desviaram desse caminho de Deus. Hoje partiram para o mundão. Muitos voltaram para a prática da onde o próprio Senhor Jesus, muitos voltaram. Se apostataram da fé. Caíram no brilho deste mundo, porque o mundo, meu amigo, ele apresenta coisas boas até, entre aspas. Ele mostra aquele brilho maravilhoso. Só que quando a pessoa cai lá dentro, não é tudo aquilo que ela vê. É igualzinho uma embalagem, por exemplo, de um refrigerante, digamos assim. Tão bonita, chega a chamar a atenção, mas quando vai tomar, é um troço ridículo. Ruim pra caramba. E o espírito do anticristo tem feito isso. Enganando até os eleitos de Deus. E muitos estão caindo. O engano de uma falsa sensação de bem-estar. Foi o que aconteceu comigo na primeira vez quando eu saí da presença de Deus. Eu voltei para o mundo. Me causou uma sensação de bem-estar. Parecia que naquele mês, quando eu voltei para o mundão, parecia que eu tinha tirado um fardo das minhas costas. Parecia que eu tinha tirado o peso das minhas costas. Entendeu? Parecia que, sabe? Eu até coloquei assim na minha cabeça, acho que aquilo ali não era para mim mesmo, o meu negócio é aqui mesmo. Aí eu fiquei com essa sensação por um bom tempo, até que de repente me afastei de vez. E é o que acontece com muitas pessoas. A sensação fica no primeiro, no segundo e no terceiro tempo. Quando dá o quarto tempo, já era. Quando a pessoa se tocar, passou anos e já se afastou muito de Deus. Quantos pecados não cometeu? Quantas falhas, quantos erros não cometeu? Se já não fez coisas piores até. E muitos
acaba morrendo e não volta para Jesus. E o que vai acontecer? Indo realmente direto para o inferno. Não é brincadeira não, meu amigo. Não é brincadeira. O objetivo do mal, o objetivo do diabo, é ludibriar principalmente os que estão na luz. Afinal, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então trabalha como nunca antes para enganar o maior número de pessoas possíveis e levá-las junto consigo ao lago de fogo e enxofre. É muito forte isso. E o espírito do anticristo está aí. O anticristo, meu amigo, ele é desta forma. Ele vai se mostrar uma pessoa inteligente. Ele vai se mostrar que ele é uma pessoa que ele é a solução para o mundo. Ele vai conseguir seduzir mais da metade da nação do mundo. Ele vai seduzir. Pessoas vão se prostrar diante dele. Vão olhar como ele fosse um Deus. E ele vai se assentar no terceiro templo que vai ser levantado, como nós falamos, lá no terceiro sinal, lá em Israel, que já vão começar a construir o terceiro templo de Salomão, um novo templo. E lá ele vai se sentar, e é lá que o anticristo vai se sentar, e é lá que os judeus vai pensar que é Jesus. Nem Jesus, né? Eles falam o Messias prometido. Como diz de passagem, tem até uma coroa de ouro, com brilhantes e tudo mais, preparado para quando este homem chegar, sentar no trono, e ali eles vão colocar a coroa. E esse é o anticristo, o homem. Aí quando ele vê que todas as pessoas já estão no laço dele, quando ele vê que ele conseguiu fazer essa façanha, aí ele vai anunciar que ele é o anticristo. Claro, os homossexuais, os lesbianismos, né, as lésbicas, né, as pessoas que apoiam a ideologia de gênero, as pessoas que apoiam a pedofilia, as pessoas que apoiam a liberação da maconha, a liberação das drogas, as pessoas que apoiam a arte, né, de um homem nu, dizendo que é uma arte, as pessoas que vivem uma vida corrupta, gosta de mentir, gosta de enganar, gosta de espalhar fake news. Então são pessoas, as candidatos a seguirem o anticristo. E essas pessoas já têm a marca da besta. Não precisa de um chip para dizer que é a marca da besta. São pessoas que vão se sujeitar facilmente ao anticristo. E o anticristo vai dar aquilo que a humanidade corrupta quer. Vamos liberar maconha. O anticristo vai liberar. Vamos fazer o que nós queremos, de tudo que nós queremos fazer. O anticristo vai lá e dá. Esse será o anticristo. Ele vai sustentar o ego da humanidade. Ele vai sustentar a ganância da humanidade. Ele vai sustentar toda essa gente. E quem é de Jesus, quem anda sobre a palavra de Deus, vive em constante oração,
lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus dia e noite, ele saberá que quando aquele homem começar a falar bonito, ele vai discernir, o próprio Espírito Santo vai mostrar, vai discernir para ele que ele é o anticristo. Ai, se o cristão não der os ouvidos, aí ele vai fazer parte aonde diz que até os escolhidos de Deus serão enganados. Ele vai tentar enganar. Não serão, ele vai tentar enganar. E muitos vão cair. Nós já estamos vendo aí em algumas igrejas, né? Vai falar mal daquele pastor lá que fica pedindo dinheiro para você ver. Os caras te chamam de filho de Satanás, perturbado. Sai daquela igreja para você ver. Vocês já não vão ameaçar você dizendo, se você sair o diabo vai te pegar lá fora, a sua vida vai virar uma ruína, você vai perder o emprego, você vai perder o casamento, filhos vai para as drogas, enfim, joga uma carreira de maldição nas suas costas. São tudo espírito do engano. No 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz bem assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele trabalha 24 horas por dia para tentar nos destruir. E arrumando a maior maneira, a maior forma, lançando vários tipos de venenos, para quanto mais a pessoa pecar, mais distante ela vai ficar de Deus. E aí quando chega o dia de sua morte, os próprios anjos de Satanás virão buscar a pessoa. Por isso que eu falo muito em alma e falo em Senhor. Quem é o Senhor da sua alma? Você sabe quem é o Senhor da sua alma. É só você saber a quem você tem servido em vida. Se você serve a Cristo Jesus, inteiramente a Ele, então o Senhor da sua alma é o próprio Senhor Jesus. E se você morrer, meu amigo, os anjos de Deus virão buscar a tua alma. E se não é de Jesus, quem é o Senhor da sua alma? Aí você deve saber. Temos que vigiar. Temos que estar atento a estes sinais, meus amigos. A vinda de Jesus está muito mais próxima. Como nós temos falado durante esses 7 estudos, encerrando hoje com o espírito do anticristo, a era apocalíptica já está acontecendo. Catástrofe, fome, peste, fake news, mentiras, corrupção, a política arruinada, outros querendo forçar a barra na política, outros querendo invadir a política. Há um grupo de esquerda, outro grupo de direita, brigando pelo poder, e o povo lá fora, esquecido, nos leitos dos hospitais, nos corredores dos hospitais morrendo, com medo de sair nas ruas, de ser assaltado, porque não tem segurança. Vai no supermercado, as coisas estão ficando muito mais caras do que você imagina. O pobre está cada vez mais pobre e rico cada vez mais rico. E o espírito do anticristo operando à vontade. E o espírito do anticristo, ele não escolhe ninguém. Assim como a marca da besta. Grande, pequeno, rico, pobre, seja quem for. Seja quem for. Mas de qualquer outro sinal
devemos ficar atentos para que não sejamos levados pelo espírito do engano. Entregue sua vida para Jesus, meu amigo, enquanto é tempo. Entregue sua vida. Abandone esse mundo aí. É só destruição. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a salvação. Será que você quer fazer parte dessa estatística? Pense, reflita sobre isso e tome uma atitude. Mude de vida. Eu não chamo você para virar crentão. Eu não chamo você para virar religioso. Eu chamo você para entregar a vida para Jesus. Eu chamo você para você salvar a tua alma. Não pense você, eu sou jovem, eu vou aproveitar a vida. É? Bom, eu já conheço jovens que não estão mais no nosso meio, que morreram com seus 15, 16 anos. É só você bater aí no noticiário e notícias aí, procure no Google, qualquer lugar, a faixa etária de quantos jovens estão morrendo por dia. Por dia. Atropelados, cometendo suicídio, sendo assassinados e até mesmo por doenças. E a sua alma? Para onde vai a sua alma se você morrer hoje? O espírito do anticristo está espalhado em todo o mundo. Temos que viver a verdade e estar atentos. Decida a sua vida e reflita sobre isso. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Encerramos aqui o nosso estudo dos 7 sinais do fim. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.